boa tarde a todos e todas. É com grande honra que damos início à aula inaugural, a aula magna do semestre letivo 2021.2 do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, hoje, dia 30 de agosto de 2021, às 16 horas e 41 minutos, com a presença ilustre do professor Marcos Albuquerque. O professor Marcos Albuquerque é aquele tipo de figura que dispensa apresentação, porque é um homem que já atua na arqueologia brasileira há mais de 50 anos, faz parte da história da arqueologia brasileira, conviveu com os primeiros pesquisadores que fundaram a arqueologia científica no território brasileiro, participou de diferentes movimentos da arqueologia, inclusive inaugurou aqui no país as práticas relacionadas à arqueologia histórica. Então, tê-lo aqui hoje para a aula magna é uma honra. Por favor, poderia colocar o professor Marcos na tela? Então, professor Marcos, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a gentileza do professor Carlos de nos convidar para trocarmos algumas ideias. É possível que, dentro do público, nós tenhamos outras pessoas que não as diretamente ligadas ao curso. Entretanto, eu vou direcionar, peço desculpa aos demais, mas eu vou direcionar os meus comentários exatamente aos alunos. E qualquer pergunta depois viria através e teríamos prazer em receber. Muito bem. Perfeito. Então, apenas para finalizar aqui a apresentação, professor, a aula do professor Marcos está intitulada Formação da Arqueologia Brasileira em História Vivida. A palavra, então, agora, professor, é com o senhor. Carlos, por favor, quando estiver faltando uns 15 minutos, faça um sinal para mim. Tá bom. É que eu vou sair da tela, vai ficar só o senhor por enquanto aqui. Certo, perfeito. Tá bom. Bom, para a maioria dos arqueólogos hoje já formados, já atuantes no campo da arqueologia, muita fumaça passou para trás, passou desapercebido e praticamente não se conhece determinados aspectos. São exatamente sobre esses aspectos que eu vou tentar falar um pouco. A arqueologia brasileira, ela teve início a partir de alguns pioneiros que se interessaram pela arqueologia. Esse interesse não era um interesse profissional, não um interesse nitidamente científico. Era um interesse por uma curiosidade, tinha médicos envolvidos, não podemos em nenhum momento esquecer da presença atuante de um Castro Farias no Museu Nacional, de um Loureiro Fernandes no Paraná, de um Paulo Duarte, de um Angione Costa, de um Carlos Estevão. Quer dizer, são pessoas que fizeram um tipo de arqueologia, mas não necessariamente uma arqueologia científica, profissionalmente falando. Muito bem. Então, várias pessoas se ligaram a esses primeiros, realmente, pioneiros da arqueologia brasileira. Por iniciativa tanto do Castro Farias quanto do Loureiro Fernandes, etc., sentiu-se a necessidade de uma formação teórica que não tinha na arqueologia brasileira, nos profissionais que trabalhavam, curiosamente, com muito boa vontade e tal, mas seria um trabalho de final de semana, como em outros países, na década de 60, no início da década de 60, eu trabalhei em Portugal e não era diferente, a situação era exatamente semelhante à situação existente no Brasil. Então, esses pioneiros que estavam ligados ao Museu Nacional, à Universidade Federal do Paraná, o Paulo Duarte em São Paulo, etc., teve em torno de si a agregação de uma série de pessoas que tinham interesse especial em arqueologia, etc. Muito bem. Então, exatamente nessa oportunidade, nesse período, final dos 50, começo de 60, que se pediu o apoio de duas grandes correntes. Uma corrente americana, da Smithsonian Institution,
coordenada pelo casal Evans, a Betty Mills e o Clifford, e, por outro lado, a linha francesa. Nesse meio tempo, apareceu, obviamente, algum outro francês, algum outro americano, mas essas duas colunas foram exatamente as colunas que vieram a fazer com os arqueólogos, entre aspas, não profissionais, o tripé da arqueologia moderna. Com relação à Smithsonian e relação ao pessoal da Sorbonne, da Escola Prática de Altos Estudos, acontecia algo muito curioso. Os franceses tinham uma formação teórica muito forte, talvez mais forte do que os americanos. Os americanos tinham mais recursos e, obviamente, tendo mais recursos e talvez menos preocupação teórica, terminaram conseguindo conquistar, talvez, um público muito grande. Não é? Esse público muito grande formou o chamado PRONAPA, que era o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas. Para os estudantes atuais ter ideia do que isso significava, nas universidades federais havia uma norma que os veículos só poderiam trafegar onde houvesse asfalto. Tinha pouquíssimas estradas asfaltadas na época. Consequentemente, estávamos limitados a algo extremamente reduzido em termos de área operacional. Os americanos doaram para esse programa, para o PRONAPA, que foi talvez o maior programa coordenado existente no país desde então, não é? Doaram a Rural Willis 0 quilômetros e alguns dólares para serem trabalhados com hospedagem, alimentação, bom, enfim. Acontece com a lógica totalmente diferente da lógica brasileira, não é? Onde nós temos que prestar contas. Foi quando começou o CPF no Brasil e se pedia para, se você comprasse um feijão para cozinhar ou coisa parecida, você tem que trazer uma nota com o CPF. Os americanos estavam preocupados com os resultados, não é? Se dedicaram basicamente ao estudo da cerâmica, onde várias tradições foram identificadas e, particularmente, a Tupi-Guarani foi muito estudada no Brasil inteiro. Bom, e esses arqueólogos que se filiaram ao PRONAPA, não é? Na época, eu era bastante jovem, realmente, e a minha geração era uma geração, curiosamente, anti-americanista. Então, evitávamos usar calças, que na época chamavam-se faroeste, em reação, digamos, a um contexto norte-americano mais amplo. Eu fui convidado para o PRONAPA e não aceitei, não é? Me liguei à equipe francesa, com o casal também Imperret, que era Annette Imperret e Joseph Imperret, que chegou a falecer no Brasil, no desmoronamento de um sambaqui. Bom, o nível de formação teórica era baixíssimo. Na Bahia, sobretudo esse curso está localizado na Bahia, era um espanhol chamado Valentim Calderón, de La Vara. Valentim Calderón era um homem extremamente sério, sisudo, que tinha um conhecimento geral muito grande, sobretudo na área de história da arte, etc., mas não tinha essa vivência da arqueologia brasileira. Então, ele também recebeu essa orientação teórico-metodológica do PRONAPA. Existiu, então, uma geração do PRONAPA que, embora eu não integrasse o programa, eu estava relacionando com todos eles, com Igor no Paraná, com Odemar Blasi, com Calderón na Bahia, etc. Fiz, inclusive, alguns estágios com o Calderón na Bahia, e nesses estágios aprendemos uma série de técnicas utilizadas na análise cerâmica, que era basicamente análise cerâmica. Por outro lado,
houve, mais ou menos simultâneo, um trabalho realizado na Ilha de Rosas, que era uma ilha deserta na época, e coordenado pela professora Annette Ampère, que trabalhava com sambaqui e tal, tinha uma série de experiências, uma formação teórica extraordinária, etc. Juntamente com essa linha francesa, estava a Margarida Andreatta, e estava o Celso Perrotta, uma série de outros profissionais que depois deram continuidade. Para mim, foi fantástico essa experiência com a Annette Ampère, porque logo em seguida eu fui fazer um curso na França com ela, etc. Tal. Mas isso lá para trás, não é? Quer dizer, há muito tempo atrás. Mas essas pessoas, tanto as ligadas ao Pronapa, de um lado, como ligado à Annette Ampère, montaram seus próprios laboratórios, mantinham contato, recebiam informações bibliográficas, que eram pouquíssimas. Eu, quando comecei, havia apenas, na Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco, 2 livros de arqueologia. Um sobre arqueologia bíblica e um livro que eu não me lembro mais o nome. Muito bem. Então, a partir daí, esse núcleo, que eu realmente fiz parte, tanto de um lado quanto de outro, esse núcleo começou a receber estudantes de diversas áreas. Não havia curso de arqueologia no Brasil. Então, seriam cursos na área de antropologia, na área de sociologia, na área de história, etc., que começavam a se agregar a esse laboratório. Isso que eu estou falando agora é fundamental para nós entendermos como se dava a formação do arqueólogo no Brasil. Então, um aluno de um desses cursos que eu citei, ele entraria junto ao laboratório como estagiário, participava de todas as atividades de campo e de laboratório, e gradativamente ia havendo uma absorção do conhecimento arqueológico transmitido por esses, digamos, pioneiros de uma nova arqueologia que se formava no Brasil, que estava sendo montada no Brasil. Então, havia um contato mais intenso, onde esses voluntários, muitas vezes, que nem bolsa tinha, não é? Eles tinham a oportunidade de entender todos os procedimentos do planejamento de um trabalho de campo, da ida para o campo, do tipo de pousada que se utilizaria. Muitas vezes se preparava o alimento no campo, enfim, havia uma formação contínua, objetivando o crescimento profissional dessa, digamos, vamos chamar de... A primeira leva seria do Loureiro Fernando Castro Farias tal, depois seria a segunda leva dessa, formada pelo grupo americano ou pelo grupo francês, e depois já uma terceira leva, que seria os que trabalharam com essas pessoas, né? E iam ter uma formação sólida em termos de experiência, de vivência de campo, etc. Porém, nós não tínhamos praticamente recursos, quer dizer, os recursos eram muito pobres. Eu me lembro que no instituto que eu trabalhava, que na época chamava Instituto de Ciências do Homem, não é? Havia um diretor, que era um cônego, um padre, e ele olha para mim e diz: meu filho, por que você está pedindo uma enxada, um enxadeco? Eu não consigo entender a necessidade disso nesse instituto. Quer dizer, era esse nível de preocupação e de receptividade que nós tínhamos. Quer dizer, não tínhamos instrumentos realmente adequados a dar prosseguimento ao que tínhamos aprendido. Então, isso foi um período realmente muito difícil dessa formação da arqueologia brasileira. Mas esses, dessa tal terceira leva, sentiram isso na própria pele, tiveram condições de desenrolar, quer dizer, de entrar em campo e saber o que fazer. Os trabalhos tinham deficiências teóricas, com certeza absoluta. Todos nós, na minha geração, recentemente eu estava conversando com o Ondemar, do Rio de Janeiro,
estava exatamente relembrando esse período. Antes de começarmos esse nosso encontro, eu estava assistindo uma live produzida pelo IFAM de Santa Catarina, exatamente sobre o Padre Rô, que trabalhamos com ele. O Padre Rô, juntamente com o Padre Schmidt, fizemos parte desse grupo com a Nétia Perret. Então, hoje está resgatando a história dele, né? Talvez seja o que o professor Carlos esteja fazendo agora comigo, embora ainda esteja abolindo. Não é porque o Padre Rô já foi isso há algum tempo. E se nós não resgatarmos essa história inicial e, sobretudo, digamos, os artifícios que utilizamos, torna-se difícil. Muito bem. Num dado momento, mas essa arqueologia que fazíamos era uma arqueologia terminado o Pronapa, terminado o outro, era com as posses de cada universidade. No caso da Bahia, o professor Calderon ficou com a rural dele. O americano não ia querer receber um veículo de volta com 4 anos de uso. E ele zelava aquilo como se fosse um filho dele, né? Muito bem. Então, começa a acontecer, logo no início, a chamada arqueologia de contrato, arqueologia preventiva por exigência legal, não é? Não muito bem definida, sobretudo no início, essa arqueologia preventiva, que eu prefiro chamar de arqueologia preventiva do que arqueologia de contrato, sabe? A arqueologia de contrato é um termo que sempre me incomodou bastante. Bom, e a partir daí, alguns pioneiros. O Igor Chimes, do Paraná, foi um dos pioneiros, que trabalhou em Itaipu, trabalhou anos em Itaipu, não é? Eu, particularmente, sempre reagi a essa arqueologia dita de contrato, porque eu não achava uma fundamentação científica mais sólida, não é? Eu achava muito incipiente, não tinha assim um conteúdo mais robusto do ponto de vista arqueológico. Bom, então surge algo extremamente curioso. É que, como passou a haver uma demanda extraordinária para a arqueologia dita de contrato, né, arqueologia preventiva, então uma série de cursos começaram a surgir, inicialmente a nível de pós-graduação. Mestrados, que seria, por exemplo, mestrado em História com concentração em Arqueologia, mestrado em Antropologia com concentração em Arqueologia, por aí vai. Bom, esses cursos cresceram de uma forma extraordinária e observaram os gestores destes cursos que havia a necessidade de se criar cursos de graduação exatamente para alimentar os mestrados. Aquela questão do número de vagas, senão o curso não teria muito procedimento, questões mais de natureza administrativa. Acontece que, a partir desse momento, eu considero que começou a haver uma ruptura muito grande daquela formação tranquila, aquela formação onde o estagiário entrava no laboratório, vivenciava todos os problemas, etc. Tal. No momento que ele passou a integrar um curso específico, e eu particularmente, eu vou entrar em alguns detalhes, mas eu particularmente acho que, lamentavelmente, esses cursos não preparam um profissional como eu esperaria que eles fossem preparados. Talvez por uma vivência mais antiga e tal. Eu acho que há muito pouco tempo de campo, há alguma teoria, claro, e essa teoria teve um reforço muito grande na década de 70, foi um ano muito fértil para a arqueologia a nível internacional, não é? Cresceu-se bastante. E esse crescimento ele vem aceleradamente no ritmo atual, verdadeiramente gigantesco. Lembrar que na época não tínhamos celular, na época não tínhamos que usar um rádio precário, e as coisas foram realmente se modificando. Acontece, por outro lado, que
a necessidade de uma colocação profissional promoveu uma corrida gigantesca para o curso de arqueologia, porque como havia uma obrigatoriedade geral, legal, de haver um trabalho de arqueologia previamente à execução de qualquer grande obra no Brasil, então gerou-se um mercado de trabalho gigantesco. O que veio a gerar também uma contradição de haver, nos dias atuais, no meu modo de entender, mais arqueólogo do que trabalho. Isso vem já de algum tempo para cá, havendo problemas sérios. E, consequentemente, como há uma necessidade de uma colocação, de um aporte financeiro para a sobrevivência do próprio profissional, se começou a aviltar os preços dos contratos, e alguns procedimentos que eu considero realmente não muito recomendáveis, pelo menos na minha visão, na visão de pessoas que trabalharam comigo, etc. Quando nós começamos o nosso curso de arqueologia na Federal de Pernambuco, ele era da área das exatas e não da área das humanas. É uma coisa extremamente curiosa. E não deu muito certo, porque a maioria das pessoas que tendem para as humanidades talvez não manuseie bem uma tabuada. Não é? A verdade é esta. E isto realmente causou uma série de dificuldades e o nosso curso passou para as humanidades. Eu não me recordo de outro curso que tenha iniciado no país que tenha começado com a área das exatas. E aí vem um grande problema nos dias atuais. Quais são esses problemas dos dias atuais? São, exatamente, há um avanço tecnológico em todas as áreas que a arqueologia tem que necessariamente participar. A arqueologia não pode ser apenas aquilo de nós cavarmos um buraquinho com cavador articulado numa área, que matematicamente há uma margem de erro na ordem de 96% de se achar alguma coisa, e uma série de outros aspectos que tem complicado. Porque um trabalho de arqueologia é um trabalho que tem uma transversalidade de tal ordem que nós ou entendemos ou não estamos fazendo, estamos brincando de arqueologia. Aí eu pergunto, como resolver? Como fazer? O historiador tem uma grande contribuição para o nosso entendimento. O antropólogo, idem. E as áreas físicas, as áreas químicas, as áreas biológicas. Arqueologia, se alguém me pergunta o que é arqueologia, normalmente eu respondo o que não é arqueologia. Porque, no fundo, todo conhecimento humano ele pode ser empregado para o entendimento de uma sociedade, pretérita ou presente, não importa. O procedimento arqueológico ele se aplica ao entendimento de uma sociedade atual, tanto em cotas negativas quanto em cotas positivas, não é? E esse afã de se engajar em qualquer trabalho, não é, tem feito com que os resultados não sejam muito bem entendidos ou muito bem absorvidos por parte da sociedade. O trabalho tem algum custo? Obviamente que tem. Vejamos, como nós somos vistos pelos arqueólogos de uma obra qualquer. Nós somos vistos como elementos que atrasamos a obra. E eu não acho que esse deva... embora eu conheça arqueólogos que acham que pode até colocar no currículo que ele conseguiu embargar uma obra de uma empresa importante, etc. Isso, para mim, não tem mérito algum. Pelo contrário, eu acho que o mérito é de você resgatar o patrimônio, fazer um bom trabalho e, consequentemente, tocar a obra, não causar obstáculos. E existem procedimentos que permitem que isso seja realmente realizado, sem problema nenhum. Não é? Mas
Quando se trata de arqueologia histórica, que tem uma relação direta com o entendimento de um passado não muito remoto, como pré-histórico, e construído, etc., o arquiteto, via de regra, não pode ser uma coisa generalizada, mas via de regra, acha que o nosso trabalho não tem grande importância, porque nós não apresentamos um resultado de tal maneira contundente para que ele entenda, mesmo que não recupere completamente todos os achados, porque isso acontece, pode gerar até um tumulto do ponto de vista visual, se tudo ficar aparente, mas deveria ficar registrado e não simplesmente soterrado. Aí, a culpa eu não atribuo em nenhum momento ao arquiteto, e sim ao arqueólogo, que não tem explorado o potencial da arqueologia no sentido de obter efetivamente uma resposta daquela que lacre completamente qualquer objeção. A maioria dos presentes deve ser de uma idade relativamente jovem e não se apercebe de alguns fatos. Por exemplo, o arquiteto, perto da década de 50, 60, ele era uma pessoa quase que considerada um profissional praticamente desconsiderado pela sociedade. Ele era aquele elemento que entrava, complicava um pouco, tal, mas as construções eram realizadas por engenheiros. Então, o arquiteto começou gradativamente a realizar projetos que qualquer pessoa que olhasse na década de 60, 50, 60, na maioria das cidades, olhasse uma obra que foi projetada por um arquiteto e por um engenheiro, ele imediatamente notaria: não, isso aqui é um arquiteto. Porque o arquiteto conseguiu gradativamente se impor através de uma produção significativa. E hoje, não sei ainda, porque não é minha área de estudo, mas o que eu tenho visto é que o arqueólogo ele tem perdido muito tempo de produzir temas ou de mestrado, ou de graduação, ou de trabalhos de uma maneira geral, que não seria a área do arqueólogo. Não é? Ele deveria se afirmar, no meu modo de entender, peço desculpas a quem discordar, mas entendo perfeitamente, e que o arqueólogo, com muita frequência hoje em dia, se encontra dissertações de mestrado, ou mesmo trabalhos, papers, etc., que não são trabalhos de arqueologia, são trabalhos que procuram estudar problemas de taxas de melanina entre os profissionais, taxas de outras preferências, sejam elas políticas, religiosas ou sexuais, ou o quê, e não me parece que isso seja um trabalho arqueológico. Claro que eu poderia estudar esses temas sobre um material arqueológico, mas não estudar esses temas em cima dos arqueólogos. Quem talvez devesse estudar isso seria psicólogos, sexólogos, antropólogos, enfim, para saber quem é a população que desenvolve arqueologia no Brasil. Ou também poderia se dedicar aos médicos, aos arquitetos, aos engenheiros, enfim. Mas nós estamos produzindo pouca arqueologia, no meu modo de avaliar. E uma série de trabalhos que não são, talvez, muito considerados pela população que espera do arqueólogo a interpretação do trabalho realizado, a interpretação do passado consistente. Mas como chegar a esta produção consistente? Para que ele chegue à produção consistente, ele teria que ter necessariamente uma formação transversal muito grande. Não se pode, nos dias atuais, por exemplo, se limitar apenas a fazer uma escavação numa determinada área e, como eu poderia dizer, não, teve um acompanhamento arqueológico aqui. Ele ficou lá olhando para
uma obra qualquer acontecendo e não realizando de forma prévia, quer dizer, antes da obra começar, que seria o correto, não é? Fazendo uma analogia com medicina, por exemplo, existe uma ordem natural. Se um elemento vai ser cirurgiado, ele começa fazendo exames prévios, depois ele é anestesiado e, em seguida, ele é cirurgiado. Eu não conseguiria entender se a coisa fosse invertida, ou seja, que o elemento fosse aberto, depois de aberto, anestesiado, e depois ver se como é que seria a taxa de coagulação do sangue ou coisa parecida. Qualquer obra deveria ter início com a arqueologia. E os arqueólogos que trabalham hoje, ou que futuramente virão a trabalhar nos órgãos reguladores, como é o caso do IPHAN, deveria ter essa perspectiva, essa formação sólida, e procurar ver o que é que se poderia. Porque, na oportunidade que um arqueólogo realiza uma pesquisa arqueológica qualquer, ele está destruindo um tipo de vestígio e, em seguida dessa destruição contextual do vestígio, ele está gerando uma interpretação daquele vestígio que seria exatamente a modulação profissional que manteria para o futuro aquela informação. Nós não temos condições de voltar, em muitos lugares, para refazer determinados trabalhos que não foram feitos bem feitos. E quando eu me refiro a esse aspecto, eu não estou me eximindo deles, não. Há muitos trabalhos que nós fizemos com um potencial gigantesco e simplesmente não tinha recursos para desenvolver uma série de coisas. Lembre-se que, há não muito tempo atrás, nós tínhamos, na Bahia, nós tínhamos um centro que fazia C14. Nós tínhamos aqui o C14 líquido, e na Bahia me parece que era o C14 gasoso. Nós chegamos a fazer algumas datações de C14. Hoje, há algumas facilidades a mais. Como é que você pode admitir de pegar um sítio que tem um conjunto de sepultamentos, por exemplo, de alimentos, restos alimentares, etc., que não sejam estudados? Mas o arqueólogo precisa ser o operador da máquina ou da difratometria, ou do C14, ou que não. Mas ele precisa ter um conhecimento mínimo de física para ter uma postura crítica diante do resultado, estudar a compatibilidade, não é? Muitas vezes, eu tenho sido interpelado, tem trabalhos aqui que realizamos de encontrar em torno de 10 mil cachimbos holandeses, por exemplo. Aí chega alguém muito cioso de uma pergunta assim, extremamente contundente, e pergunta: foi realizado uma medição com GPS entre os cachimbos? Ora, pelo amor de Deus, se uma pessoa tiver um mínimo de bom senso e de conhecimento do funcionamento do GPS, entender o que é um erro randômico, saber que no momento que eu vou estudar o cachimbo A para o cachimbo B, eu não estou fazendo nada, um erro randômico poderá inverter a situação completamente, não é? Esse não é a questão. O importante seria, no caso tanto de arqueologia histórica quanto de arqueologia pré-histórica, seria, no meu modo de entender as grandes áreas de ocupação. A quadrícula que nós fazemos e que aprendemos na escola, aquelas quadrículas nada mais para nos permitir uma orientação, que hoje em dia tem até outros procedimentos mais simples até para se conseguir isso, não é? Para haver uma localização precisa. Mas a quadrícula não é o mundo. O grupo que nós estamos estudando, ele não sabia que ia ser feita uma quadrícula no local onde ele morou, trabalhou, etc. Não é? Então, nós temos que ter ideia de uma grande área ocupada por um grupo que nós estamos interessados em estudar. Há um trabalho muito interessante da professora Veleda Lucena sobre superfície de ocupação, por exemplo. E, normalmente, nós não treinamos isso nas faculdades, nas escolas, não é?
Muitas vezes, o entendimento refinado de uma camada, você poderá ter uma superfície de ocupação, não é? Com níveis completamente distintos, com uma formação material completamente distinta, são camadas diferentes, mas da mesma ocupação. Isso é algo, é um feeling que o arqueólogo precisa desenvolver. A formação geológica é uma deficiência gigantesca em grande parte dos cursos de arqueologia no Brasil, infelizmente. Então, e se nós partirmos para outras áreas, os recursos que hoje em dia se permite de se fazer com estudo de cobertura vegetal? O Narcis Absaber, né, que foi um grande geomorfólogo, deu uma contribuição gigantesca à geomorfologia, num determinado encontro nacional, ele declara: a partir de hoje eu não posso dar mais um passo na arqueologia, na geomorfologia, desculpem, sem a contribuição da arqueologia. O estudo da palinologia, por exemplo, não é? Ele permite, através você vai tirar, por exemplo, o 14, o C14, mas aparece o 12 e o 13, a relação do 12 e o 13, esse delta do 12 e 13, lhe permite recompor plantas de C3 e C4, consequentemente a cobertura vegetal, que tem a ver com relevo, com clima, etc, etc, etc. Então, a formação do arqueólogo é uma formação puxada, pesada, não é? E isso, lamentavelmente, não há nem tempo. Imagina se um médico sai de uma faculdade de medicina, por exemplo, logo em seguida ele monta o seu consultório, sem fazer uma residência. Qual é a nossa experiência? Qual a nossa experiência em termos de trabalho efetivo de campo? Não, passamos, sei lá, uma semana no campo, 10, 15 dias no campo. Isso não é nada, isso é desprezível em termos de vivência, de amadurecimento. A cada dia, quanto mais você conhece a realidade, as realidades, aliás, não apenas uma, não é? A realidade ambiental, a realidade da cobertura vegetal, da geologia. A própria geologia, nós não conseguimos, lamentavelmente, já houve várias cadeiras de geologia para arqueologia, mas não, o que importa ao arqueólogo não entrou na sensibilidade, na maioria dos geólogos que, porventura, ministraram disciplinas, ele não está dando uma disciplina para geologia, ele está dando uma disciplina para arqueologia, para que o arqueólogo, ao chegar no campo, por exemplo, ele tenha a capacidade de saber esse determinado mineral ou rocha que está aqui, ele não é local. Se ele não é local, deve ter vindo de algum lugar. Ou se não, não, é local. Quantos e quantos casos não tem aí de sítios arqueológicos registrados no IFAM como sítios arqueológicos líticos e que nada passa numa área de uma temperatura extremamente elevada de um lascamento natural, que ilude completamente. Não é um trabalho, não é uma peça polida, não, é um lascamento. E há uma concentração gigantesca de peças aí em determinadas áreas, sobretudo do sertão, que têm sido confundidas. Eu, por uma questão de ética, prefiro, obviamente, não citar nem municípios, nem tampouco profissionais, coisa que eu nunca faço. Mas, com certeza absoluta, há material que não é um material verdadeiramente arqueológico. Uma quantidade gigantesca de material arqueológico tem sido recolhido desde o período do Pronapa, sendo que, no período do Pronapa, através de um cálculo estatístico, a Beth Migres, ela determinava que, dependendo da frequência de ocorrência de um determinado tipo cerâmico, com 100 fragmentos que você conseguisse, seria o suficiente para você ter uma representatividade estatística do todo, não é? Acontece que, com a legislação existente, tem duas grandes opções. Se você escava um sítio, sobretudo um sítio histórico, um parêntese, não era nem considerado nessa fase lá para trás da arqueologia.
não era nem. Iniciou-se arqueologia histórica, Marcos Albuquerque, em Pernambuco, Margarida Andreata, em São Paulo, e Aldemar Blasi, no Paraná. Quando nós íamos a um congresso tentar apresentar alguma coisa de arqueologia histórica, não, isso não é arqueologia. Era sempre o que era dito. Conseguimos, através de vários trabalhos, inclusive a Igreja da Graça do Seminário de Olinda, que foi o primeiro aquartelamento do exército holandês durante a invasão, foi o primeiro trabalho de restauração realizado no Brasil a partir de um trabalho de arqueologia. Foi um trabalho verdadeiramente fundamental, não é? E os arquitetos que inicialmente não acreditavam no resultado da arqueologia alterou completamente a configuração do imóvel, da igreja, alterou significativamente, não é? Então, no caso de arqueologia histórica, em cidades como Recife, Olinda, Salvador e várias outras no Brasil inteiro, no Maranhão, etc., se nós formos recolher todo o material encontrado nessa situação, tenha certeza absoluta que não haverá a menor chance de se guardar esse material em condições adequadas, ideais, etc. Nós utilizamos no nosso laboratório, há muitos anos atrás, a chamada coleção de referência, onde montávamos três coleções de peças similares para que uma ficasse na guarda do laboratório, uma outra ficasse para possíveis análises posteriores que surgiriam e surgirão, com certeza, não é? A mesma coisa como o resto de sedimento, etc. Numa reunião que houve em Brasília, que eu participei, auditório lotado, foi até um auditório da Polícia Federal, porque o auditório do IPHAN não comportava o pessoal. Eu levantei essa questão, isso deve estar gravado, suponho, né? Eu levantei essa questão, que seria completamente impossível. Hoje, vários pesquisadores se debatem exatamente sobre isso. E eu sugeri, o procurador-geral do IPHAN estava sentado na frente, na primeira fileira, eu disse, cabe se fazer uma pequena alteração na interpretação da lei, porque é inviável se pensar em guardar todo o material que veio em todas as embarcações da Europa para cá durante 500 anos. É impossível. Não tem reserva técnica que comporte. O que fazer? Não é? Alguns autores têm trabalhado sobre o assunto. Porém, o procurador não me respondeu, ficou olhando assim dentro do meu olho e, bom, e daí? Eu digo, aguardando de vocês uma postura, né? Mas alguém precisa ter alguma coragem especial para escrever alguma coisa. E não precisaria muito, porque nós consideramos como se diz, uma amostra de uma área que não chega a ser um sítio arqueológico, mas significa que alguém passou por ali, e esse alguém que passou por ali não pode ser negligenciado, mas não significa, pelo fato de se encontrar meia dúzia, por exemplo, de fragmentos, que ou se negligencie, esqueça-se completamente, está errado, por um lado, e, por outro lado, se transforme num sítio arqueológico por preservação legal, prejudicando, muitas vezes, os moradores locais, o empreendimento ou coisa parecida. O professor Carlos tem um artigo fantástico com o qual eu concordo na íntegra. Não é um artigo que todos devem ler e, sobretudo, não é apenas ler, refletir, pensar e tomar uma posição. Não é? Eu acho que arqueólogos que têm um certo nível de experiência deveria marcar uma reunião com o IPHAN, e o IPHAN também, com toda boa vontade,
e seriedade do cumprimento da lei e da preservação do nosso patrimônio, eu não tenho nenhuma dúvida. Há também lá dentro arqueólogos inexperientes, arqueólogos recém-formados que entraram, que não têm essa vivência, não sentiram realmente o problema. E é um problema sério, porque se você faz uma triagem no material, numa cidade, um material histórico, tipo Salvador ou outro qualquer, você poderá passar por um profundo picareta. Por quê? Eu faço uma seleção, uma triagem, no caso, não é? Separo 3, 4 coleções similares e deixo o restante. Ora, quem está ao lado, os operários de uma empresa qualquer ao lado, diz, mas peraí, por que é que esse que ele levou é importante e o resto deixou tudo? Isso é tão importante assim, se é protegido por lei. Então, desculpa, me entalei com saliva. Então, eu acho que hoje, de forma consensual, que as pessoas que se preocupam com a seriedade da arqueologia, com a preservação do patrimônio nosso, do patrimônio arqueológico, essas pessoas poderão, juntamente com os órgãos de fiscalização, com outros da área jurídica que tratam de patrimônio, sentar e se chegar a uma conclusão. O que fazer? Como descartar? Né? Então, eu acho que nós temos muito que aprender e ter, sobretudo, a humildade de saber que nós sabemos muito pouco diante das áreas que eu já me referi várias vezes, transversais. Eu não posso admitir, eu já vou talvez com quase 1000 sepultamentos, eu não posso admitir que eu não possa fazer uma análise dentária, sobretudo do molar, para saber a origem continental daquele elemento. Eu não consigo entender que eu não possa fazer uma análise abdominal, de conteúdo abdominal, ver paleopatologias, ver uma série de contribuições que a arqueologia poderia efetivamente dar. E, diga-se de passagem, algumas delas somente a arqueologia poderia dar, reforçando o dito para a geomorfologia do professor Assis Narciso Absaber. Então, eu acho, para a área médica, para a área construtiva, para as demais áreas. Agora, o arqueólogo precisa se impor como um profissional competente, que dê à arqueologia a necessária transversalidade necessária para ele entender sobre praticamente todos os aspectos possíveis e acessíveis, não é? O entendimento daquela comunidade, seja ela histórica, pré-histórica, de caçadores e coletores ou de horticultores, não importa. Agora, aqueles arqueólogos que se dedicam a grupos de cultivadores, tipo Tupi-Guarani ou similares, que diz que são grupos mandioqueiros, eu aconselharia que não só estudasse bastante sobre mandioca, não é apenas sobre o caquinho, não, isso aqui é pintado de vermelho ou coisa parecida. 1 hectare de mandioca dá quanto de mandioca? Alimenta quantas pessoas? Como a mandioca é plantada? Como a mandioca é colhida? Aí alguém poderá dizer, não, mas eu sou arqueólogo, eu não sou agrônomo. Sim, mas se você não tem ideia do esforço para trabalhar 1 hectare de mandioca, por exemplo, é difícil dele entender aquela sociedade tendo como alimento básico a mandioca, ou seja, o milho, ou seja lá outra coisa qualquer. Então, a formação do arqueólogo é uma das formações mais complexas. Matemática e estatística, sobretudo, permite resultados fantásticos para a elaboração de hipóteses verdadeiramente sólidas que permitam dar uma contribuição enérgica para o entendimento daquela sociedade que está em estudo. E no caso daqueles que forem trabalhar com arqueologia histórica e que estiver ligado a um projeto de restauração, temos que desenvolver um tipo de trabalho com a seriedade, com a profundidade tal que o arqueólogo,
arquiteto entenda que é exatamente essas informações que vai dar base científica, que vai solidificar o projeto dele, tornar o projeto dele efetivamente defensável. Cavar um buraco e encontrar um resto de parede não significa muita coisa, não. Qualquer um, se cavar, acha. Se o material está enterrado em algum lugar, qualquer pessoa, um músico, uma pessoa ligada a teatro, se dedicar a agarrar uma enxada e cavar, ele vai achar. Há uma diferença de achar e interpretar. Então, para que interprete, precisa haver um conhecimento de profundidade. E esse conhecimento de profundidade já conduz, no meu modo de entender, a uma especialidade que o arqueólogo não pode ser mais um generalista. Ele pode ser um generalista enquanto uma visão horizontal, mas, num dado momento, ele tem que abandonar um pouco essa visão horizontal e verticalizar. Um arqueólogo que trabalha com igreja, ele tem características muito... É um trabalho que exige um entendimento realmente profundo. Sobretudo, cada ordem religiosa tem uma forma de construir própria, além da forma compatível com o século, com o período, existe também aquela forma própria de cada sociedade. Mas não é diferente para engenho. Aí se sabe, por exemplo, o que é que se espera do engenho, como é que você vai formular um problema, ou identificar um problema, formular uma hipótese e desenvolver um trabalho de campo, se é uma área que você desconhece. Eu prefiro, também por questões éticas, eu prefiro não citar determinados exemplos, não é? Hoje, nós nos dedicamos bastante, já fizemos engenho, já fizemos igreja, tanto católica quanto judaica, não é? Já temos uma experiência nessa área durante um determinado momento onde se teria que fazer de tudo. Foi a formação, como era outrora o clínico geral em medicina. Agora, dificilmente, se você tiver um problema de uma torção no tornozelo, você vai buscar um oftalmologista. Muito dificilmente, não é? A não ser se for uma emergência no meio da rua, não é? Então, embora haja uma formação básica do arqueólogo, de qualquer área, mas chega um determinado momento que há uma necessidade de uma especialização. Uma coisa muito complexa. Hoje, nós temos trabalhado do Oiapoque ao Chuí, praticamente, basicamente hoje com fortificação, que é algo extremamente complexo, porque ele tem relação direta com a limitação de fronteiras, com o estabelecimento de cidades, com defesa de cidade, enfim, nós temos uma quantidade grande de fortificações escavadas. Mas não é fazer uma escavação num forte e simplesmente admitir, não, eu achei aqui um projétil de canhão, ou achei aqui um cachimbo, sei lá. Bom, e daí? É o óbvio, né? É mais fácil você encontrar num forte um projétil, seja de mosquete ou o quê, do que dentro de uma igreja. Como é muito mais lógico você encontrar um cálice ou um resto de um sacrário numa igreja do que no forte, embora alguns fortes tivessem igreja também. Bom, o que eu defendo e peço a todos vocês é que levem em consideração a grandiosidade da complexidade da arqueologia, de uma arqueologia séria. Nós não podemos negligenciar os avanços teóricos de vários teóricos, que não é o caso agora no momento, não é de citá-los, mas, sobretudo, aqueles arqueólogos da década de 70 e quê, norte-americanos, alemães, franceses, deram grandes avanços na arqueologia brasileira. E peço também que vocês considerem que o professor de vocês, o Carlos Costa, é um dos elementos que eu respeito profundamente, embora seja um jovem arqueólogo, sobretudo em relação a mim. Né? Quando ele colocou professor aposentado, e realmente sou,
me aposentei até prematuramente, porque me aborreci com algumas coisas, mas continuo na ativa, continuo coordenando o laboratório, continuo desenvolvendo trabalhos de campo. Não é? Espero um dia ter a oportunidade de ter um contato visual com vocês. Não é? Essa questão de falar olhando para uma tela, realmente, não é, embora eu defenda profundamente tecnologia, eu sou uma pessoa que luto e defendo por tecnologia. Quanto mais você tiver uma tecnologia de ponta, melhor. Claro, eu não sou contra, de jeito nenhum. E é graças a isso que nós estamos agora tendo essa oportunidade de termos essa conversa, não é? Mas nada como olhar olho no olho, eu acho. E espero ter a chance de conversar com vocês pessoalmente, trocar umas ideias, e talvez eu já dei uma área mais ou menos, uma visão mais ou menos ampla do que eu penso, e peço que vocês considerem bastante essas observações que foram feitas, sobretudo a transversalidade da arqueologia. Existem alguns subsistemas básicos que todas as sociedades passam por eles. Se defendem, se alimentam, se protegem, ou seja, se abrigam, acreditam em alguma coisa, todas. Seja o Egito, o Persa, o Tupi-Guarani, o Aratu, não importa. Se você analisar os subsistemas básicos de qualquer sociedade, você já vai ter uma ideia mais ou menos ampla do que essa sociedade vivenciou, caso seja uma sociedade pretérita, né? Bom, talvez, não sei se o professor Carlos prefere que a gente troque algumas ideias por algumas perguntas, talvez. Obrigado, professor Marcos. Temos, sim, algumas perguntas já aqui. Tayane, você pode passar para aqui as perguntas, para que a gente possa... Primeira pergunta do professor André Santiago. Ele pergunta: desde 2009, temos a graduação em arqueologia na UFPE. Houve avanço real na área de pesquisa em comparação com as pós-graduações do período anterior? Eu não entendi bem a pergunta. Seria... Ele pergunta se a criação da graduação em arqueologia proporcionou avanços em relação a essa formação anterior, que era só na pós-graduação. Claro. No momento que você tem um período de graduação, obviamente que você concentrou muito mais do que no mestrado, não é? No caso do mestrado, você teria um tema específico para trabalhar e, normalmente, esquecendo outros temas, quer dizer, ou passando por cima de outros temas. Melhorou bastante. De qualquer maneira, eu acho que deveria haver algo semelhante ao que é feito em medicina. O elemento, ao terminar seus 4 anos de formação teórica, etc., ele deveria ter um trabalho de laboratório constante, um trabalho de... Não deveria sair, receber o seu certificado de conclusão de curso e imediatamente assumir aí um trabalho qualquer. Como acho que em qualquer área é exatamente a mesma coisa. Existe algo chamado a experiência do saber vivido. Então, se não houver uma vivência, não é apenas um diploma que faz com que o elemento esteja apto a desenvolver um trabalho na dimensão que a arqueologia permite e exige. Qual o fundamento pedagógico para ser criado nas ciências exatas na época? Aquela referência que o senhor fez sobre a formação em arqueologia da UFPE ter sido ligado inicialmente nas ciências exatas. O senhor lembra qual o fundamento que levou a essa opção? Eu tenho a impressão, não posso garantir 100%, mas se ela começou com ciências exatas, por quê? Ela trabalha com cálculos, ela trabalha com topografia, ela trabalha... Vejam bem, no fundo, o resultado esperado de um trabalho, de uma pesquisa arqueológica, é das humanidades. Entretanto, o proceder do arqueólogo é das exatas. O proceder do arqueólogo não é um proceder das humanidades, é um proceder das exatas, embora a conclusão almejada seja exatamente, não é? Todos os cálculos, procedimentos de conhecimento geológico, pedológico, botânico, bom, enfim,
embora o objetivo final seja o mesmo da história, apenas por caminhos diferentes. Quando não atender, pode perguntar de novo. Temos outra pergunta aqui de Lau Lei. Sou geólogo, ciência exata. Há necessidade de profissionais da área atuando em conjunto com arqueólogos? O senhor já trabalhou com geólogos? Já trabalhei com geólogo. Eu acho que, se houver uma chance, claro, de você ter na sua equipe um geólogo, perfeito. Do mesmo jeito, se tiver um botânico, tem alguns grupos norte-americanos que agem exatamente assim. Vai primeiro uma equipe de geologia, faz um estudo da área, depois o de botânica, depois o de palinologia, bom, enfim. Mas nem sempre é possível. Se tiver um geólogo, ótimo. E um geólogo que entenda o que é que nós estamos buscando. Não é? Macro formações, não precisamos chegar a determinados detalhes. Por exemplo, que às vezes nos cursos de dados em arqueologia por geólogo, chega a um determinado nível, por exemplo, de entrar em certo detalhe, por exemplo, de cristalografia e tal. Basta uma noção geral de ocorrência, basta uma noção geral, por exemplo, do plano de fraturamento, para que o arqueólogo consiga entender isso a nível de formação, entender, por exemplo, o que é um plano de clivagem, coisas similares. Agora, ele não vai chegar a detalhes profundos de vindez sei lá, da formação da Terra, como é o caso que a gente vê muitas vezes em alguns cursos. Mas, se tiver um geólogo presente, melhor, seria uma equipe interdisciplinar. Pergunta da professora Fabiana Comerlato. Poderia dar exemplos de uso de tecnologia na pesquisa arqueológica? A nossa querida amiga, vez ou outra, faz algumas perguntas que necessitaria, talvez, de meses de resposta. Claro, tecnologia em todas as áreas. Por exemplo, digamos que eu esteja trabalhando em áreas. Bom, em primeiro lugar, vamos definir as tecnologias. Tecnologias de que áreas? Quer dizer, nós temos tecnologia de informática, nós temos tecnologia de computação gráfica, nós temos tecnologia, hoje em dia, com recursos fantásticos, por exemplo, de pegar um determinado monumento, transformá-lo numa imagem tridimensional e, consequentemente, chegar a resultados extraordinários, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma tecnologia na área biológica. Por exemplo, eu estou envolvido agora, assumi um compromisso, onde tem uma médica fazendo um doutorado que ela está preocupada, ela tem uma hipótese de que a lepra chegou nas Américas antes dos europeus. É uma hipótese. E eu assumi um compromisso com ela de o próximo esqueleto que eu encontrar de um período anterior à chegada europeia no Novo Mundo, de eu testá-lo para lepra. Então, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento da anatomia humana e, consequentemente, dos vestígios, né, que a lepra poderá deixar do ponto de vista esqueletal. E por aí vai. Quer dizer, eu acho que as tecnologias são todos os recursos que a sociedade apresenta. Não é? Eu, quando escavei a sinagoga, eu trabalhava com a máquina, foi o início da máquina digital de 1.2. Quer dizer, 1.2, eu não sei nem o que é que se faria com 1.2. Talvez seja o equivalente, talvez, a um lápis com um ponto. Né? Então, as coisas avançam de uma forma gigantesca. O trabalho que recentemente fizemos no forte, que estava totalmente soterrado em Alagoas, por exemplo, nós fizemos uma drenagem para o fosso, para tudo. E não resta, no final de uma grande chuvada, um pingo d'água. Fizemos toda a topografia para saber a última gota d'água por onde saía com o drone. Então, nós temos condições de, dependendo do software que você esteja utilizando, você fazer uma topografia com esse nível.
Mas se você pegar os arqueólogos de alguns anos atrás, trabalhando com um clinômetro assim, quer dizer, era um negócio, né? Então, a tecnologia, se ela fizer uma pergunta mais específica, talvez eu consiga dar uma resposta mais específica. Agora, a tecnologia é tudo. Desde você dirigir um 4x4 e conseguir se safar de um grande atoleiro numa transamazônicas ou variantes, até não sei o quê, até sobrevivência. Por exemplo, o que é que vocês acham de um arqueólogo ir para campo e não ter pelo menos um curso de primeiros socorros? Isso, para mim, é uma loucura. Não é? Ele tem que ter condições de saber se defender de determinadas situações, porque um acidente, para que haja um acidente, um exemplo, você precisa de um triângulozinho apenas. Negligência, imprudência ou imperícia. Pode ser apenas um dos lados do triângulo que leva você a uma situação desagradável, como já aconteceu, inclusive com o esposo da Nétia Perré. Né? Então, o arqueólogo precisa ter uma formação muito múltipla. Né? Bom, não sei se a nossa amiga se satisfez, porque a pergunta dela é muito complexa, isso daria um curso. E ela sabe, tanto quanto eu, mais do que eu. Sabe sim, professor. Tem aqui a pergunta da Tainã Moura Alcântara, a diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA. Professor, você falou da arqueologia não científica. Qual características o senhor diria que diferencia essa arqueologia amadora da científica no trabalho de campo e na interpretação de dados? Bom, veja bem, uma arqueologia não científica é aquela que poderá trazer artefatos belíssimos, extraordinários, não é? Mas que não tenham suporte da metodologia científica. Quer dizer, um conhecimento mínimo dos procedimentos científicos, do que seria uma hipótese, do que seria uma tese, do que seria um problema do ponto de vista científico, como isso se juntaria de uma metodologia científica, ela precisa ser aplicada à metodologia científica, não é, digamos, cavar e encontrar alguma coisa. Mas por que está ali, quando esteve ali, enfim, é todo um complexo ligado, que é outra falha nossa muito grande, é a falta de filosofia desde o colégio secundário. Nós não aprendemos a pensar. Esse é um grande problema. E o não aprender a pensar tem um reflexo muito grande em todas as profissões e vamos pagar daqui para frente um preço muito alto pelo fato de não sabermos filosofia. E dentro de filosofia, a epistemologia, que é exatamente a área que baliza, digamos, o proceder científico. Tem outra pergunta aqui do Luiz Severino. Professor, o que o senhor pensa do império das técnicas da arqueometria? Existe um excesso de dados físico-químicos ou não? Esse é um caminho inevitável? Olha, eu acho que o conceito de excesso ou não excesso é outro elemento extremamente relativo, não é? Poderíamos dizer que existe um excesso de cálculos na hora que você vai fazer a ponte Rio-Niterói, por exemplo. Imagina que aqueles cálculos foram refeitos várias vezes. Né? A arqueometria, eu acho que ela tem um dado, ela traz dados extremamente significativos. Agora, o quê? Não é o contar por contar, o contar por alguma coisa. Então, existem determinados modelos, determinados algoritmos que podem serem utilizados que permitem conclusões fantásticas, até de previsibilidade. Para isso, há a necessidade de uma estatística mais pesada. Agora, se nós nos remetermos a uma arqueologia daquele início pré-científico, onde, se pegarmos um relatório, vamos ver, 32% da cerâmica era pintada de vermelho, 12% pintada de branco, tanto por cento, isso aí não leva a nada. Isso aí realmente é uma perda de tempo e perdeu-se muito tempo por conta de certos cálculos que não levam a nada e transformavam os trabalhos de arqueologia não inteligíveis à maioria das pessoas, que não significava absolutamente nada. O que é que isso significa? Né? Agora, que a arqueometria é extremamente importante, eu não tenho a menor dúvida. Né? Agora, como usar? Né?
Outra pergunta aqui de Luiz Severino. A busca pela formulação de explicação, interpretação por ordenamento de algoritmos explicativos pode gerar um distanciamento das interpretações simbólicas? Pode, claro. Temos que tomar muito cuidado, não é? Em qualquer área do conhecimento, não é só em arqueologia, pode. Você perceber o simbolismo é uma questão complexa. Essa é uma outra área que, em alguns momentos, você pode fazer algumas ilações, mas nunca afirmar, não é? Nunca afirmar. Existem várias atitudes simbólicas. Eu trabalhei durante muito tempo me interessei muito por religiões de matriz africana, por exemplo, e conheço alguma coisa de certo simbolismo, como também católicas e de outras religiões, tem coisas perceptíveis e tem coisas que não são realmente perceptíveis, porque você, para perceber alguma coisa simbólica, você tem que fazer algum tipo de ilação, sobretudo baseado em alguma experiência. O que o simbolismo é para determinada cultura não significa necessariamente que seja para outra cultura que vê aquele mesmo objeto, aquela mesma prática, não significa absolutamente nada. Eu acho que a preocupação não é transformar, querer com algoritmos você chegar a fazer interpretações simbólicas, jamais. Agora, pode ser um dos elementos de você estudar a frequência que aquilo ocorre. Aquilo ali é uma idiosincrasia, por exemplo, de um determinado indivíduo, ou aquilo representa efetivamente uma sociedade. Trabalhar com símbolo realmente não é alguma coisa fácil. Você pega, por exemplo, no caso da arte rupestre, chamada arte rupestre, hoje em dia já fala-se diferente, é fácil entender. Alguém vê um veado e alguém atrás com a lança. Então, alguém interpreta aquilo como sendo uma cena de caça. O elemento estava caçando aquele animal. Certo? E se, em vez de estar caçando aquele animal, quem é que pode chegar a interpretar que aquilo ali não está fazendo um agradecimento pelo fato de esperar, ou melhor, ou fazer um agradecimento pelo fato de ter caçado, ou está fazendo uma espécie, digamos assim, de uma promessa para que tenha sucesso naquela caça. É muito difícil. Realmente é muito difícil. Aí não tem algoritmo que chegue lá. Não é? Quer dizer, são certos aspectos. Eu não sei, isso é um outro assunto que daria, viu, Carlos? Dará, com certeza absoluta, uma discussão extremamente profunda de se ver essa questão do simbolismo em arqueologia. É muito complexo, muito complexo. Vou dar um exemplo. Você chega a algumas conclusões. Por exemplo, dos 100 sepultamentos que nós temos da igreja Nossa Senhora da Graça em Olinda, 2 casos assim que fugiram. Havia uma determinação papal do não uso do fumo, que durante uma época foi considerado uma maravilha e depois não. Encontro no bolso de um padre um cachimbo. Então ele estava fazendo o quê? Fumar na eternidade não era bem o caso, supostamente, não é? Mas se poderia dizer que ele estava fazendo uma reação à determinação papal, né? Poderia ser uma reação. Eu quero ser enterrado com um cachimbo. Bom, por outro lado, um outro, quando ainda Loyola não tinha sido canonizado, fez questão de morrer com uma imagem de um capuchinho na mão. Então, ele fez questão. Então, por que razão? Porque o grupo era jesuíta, né? Mas Loyola não tinha sido ainda. Um outro sepultamento que nós encontramos no Forte Orange, por exemplo, onde tradicionalmente ele é sepultado, o cristão, né? Com as mãos cruzadas aqui sobre a bacia, e nós encontramos com ele paralelo às coxas. Então, nós acreditamos que se trata de um cristão novo. Mas eu não posso provar que ele era um cristão novo. Não é? Se eu tivesse condições de fazer DNA, tal, poderia até me aproximar mais. Mas é uma coisa simbólica a posição das mãos. Apenas a gente induz que não era cristão ou que poderia não ser cristão. Quer dizer, aí entra num terreno que eu acho muito complicado o Luiz Severino, que é uma pessoa bastante inteligente e preparado, ele
com certeza absoluta, ele já se deparou com situações tipo essa, que entra nessa parte do quase intangível. Não é? Eu tenho impressão, professor, que eu entendo, eu até entendo as perguntas e a crítica que vem na pergunta do Luiz Severino sobre esse excesso da métrica em relação à cultura. É como se a gente estivesse fazendo retorno ao processualismo, seria essa a lógica. Mas eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que dá para se ponderar as duas visões na prática arqueológica. Você pode sim usar estatísticas, usar dados arqueométricos bastante seguros para uma interpretação, mas sem exceder a ponto de anular a cultura nessa mesma interpretação. Eu acho que mais do que o uso dos dados, o importante é você ter a consciência do papel do arqueólogo num sítio arqueológico. Ele está ali para interpretar culturas. Ele não está para medi-las. A medida é um meio para. Né? Eu acho que tem mais uma. Exato. Tem mais uma pergunta aqui do Luiz Severino. Vivemos o império dos dados, dos processos ou do processualismo? Acho que não. Eu acho que não. Eu concordo com o que Carlos falou há pouco. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu acho que tem que se haver. Existem coisas que são metrificáveis. Existem coisas que não são metrificáveis. Exatamente. Não são. Vamos metrificar as coisas que são metrificáveis e as que não são metrificáveis. Recentemente, defendeu-se uma dissertação de mestrado muito boa, muito recentemente, onde nós escavamos o Forte do Reis Magos. No Forte do Reis Magos foi encontrada uma série de projéteis. Pelos projéteis, todos eles foram medidos, foram transformados nos respectivos calibres, em libras, e a partir daí viu e se estudou, o autor da dissertação, se estudou o tipo de eficiência e de efetividade da defesa do forte com aqueles projéteis. Ele só poderia chegar aí se tivesse medidas, inclusive uma medida parabólica da trajetória do tiro, do alcance do navio na entrada do rio que dá acesso hoje a Natal. Bom, enfim, então aí só metrificando. Mas, mesmo assim, um dos comentários que eu fiz, que eu participei da banca, foi exatamente o seguinte: essa metrificação você tem que tomar muito cuidado, porque um projétil que foi encontrado na praça de armas do forte não necessariamente era do defensor contra o inimigo, contra o agressor. Poderá ter sido exatamente o contrário, um tiro que veio de um navio para o forte. E aí eu não posso dizer no momento. Quer dizer, então, essa metrificação é útil. Se eu tenho certeza que o tiro saiu daqui para lá, só com metrificação você sabe calcular ângulo de tiro, ângulo da peça, efeito. Bom, aí é cálculo, realmente. Então, temos que saber aonde calcular e aonde simplesmente tentar interpretar a cultura de outra maneira, claro. Temos mais pergunta, Tayane? Leandro Neto, ele pergunta, ele primeiro faz um elogio e depois faz uma pergunta. Excelente aula, parabéns. Um questionamento, o que acha de um curso técnico em arqueologia ou técnico assistente em arqueologia? Seria um curso válido para a ciência e para a arqueologia brasileira? Leandro, veja bem, isso é um tema que já foi discutido várias vezes para ter pessoas intermediárias, como, por exemplo, você tem um técnico em enfermagem, você tem um médico na sala de cirurgia, ambos são indispensáveis. Não é? Se porventura acontecer do técnico em arqueologia, licença. Se acontecer do técnico em arqueologia, por exemplo, ele acreditar que estaria plenamente satisfeito com a profissão, eu acho que seria perfeitamente cabível, sem sombra de dúvida. Mas se ele quer realmente ser um pesquisador, ele quer realmente fazer ciência, aí teria que ser além desse nível técnico. Mas aí depende muito da pretensão de cada profissional. Mas eu não tenho absolutamente nada contra. Temos apenas que saber as limitações de cada categoria. Apenas isso.
Perfeito, professor. A gente já está chegando no teto do horário, mas temos ainda 3 perguntas. Um aqui do André Luiz Ramos Soares. Salvo engano, André Luiz Ramos Soares. Pergunta: no sul do Brasil, dividiu-se a arqueologia em fases, como fase comunitária, acadêmica, licenciamento ambiental. Qual seria a próxima fase da arqueologia? Seria a coleção de museus? Essa é outra pergunta que daria também outro tema complexo, né? Veja bem, eu acho que você poderá dividir a arqueologia por períodos. Você poderá fazer arqueologia de agricultores. Arqueologia é arqueologia. É um modo faciente de você entender uma sociedade a partir dos elementos materiais da cultura e sua interação com o meio ambiente, etc. Isso é arqueologia, utilizando-se de vários recursos, etc. Agora, num dado momento se passou a chamar arqueologia urbana, arqueologia... Bom, eu acho que existe uma arqueologia de liberação de área, que seria uma arqueologia, digamos, bastante específica, com uma metodologia que deveria ser uma metodologia específica, não é? E existe uma arqueologia que poderá se dedicar a qualquer período, como um médico ao tornozelo ou ao olho, né? Agora, qual seria a próxima fase da arqueologia? Eu acho, se eu tivesse que dar um nome assim agora de imediato, eu diria que deveria ser uma arqueologia transversal, aproveitando todo o conhecimento para interpretar uma sociedade do passado. A pergunta aqui de Helenita Rufino. Professor Marcos, quais as suas expectativas futuras para a arqueologia histórica no Brasil? Helenita é uma pessoa que se preocupa muito com isso e é uma profissional séria. Eu acho, Helenita, que qual seria as expectativas futuras para a arqueologia histórica no Brasil? No meu modo de avaliar, o que eu sempre defendi é que nenhum trabalho de restauração no país pudesse ser realizado sem que houvesse um trabalho de arqueologia prévio, não simultâneo. O que acontece muitas vezes é que quem resolve fazer uma reforma num prédio, simultaneamente ele entra com um processo por conta do IPHAN exigindo, não é necessariamente por conta de querer saber como era, mas por conta de uma exigência legal, então eles chamam um arqueólogo. E muitas vezes o arqueólogo fica lá de braços cruzados, olhando os peões da engenharia ou da arquitetura, abrindo uma vala para colocar, por exemplo, um cano, ou seja lá o que é que seja. Diz que está fazendo acompanhamento arqueológico. Isso não é acompanhamento arqueológico. Acompanhamento arqueológico é, no meu modo de entender, depois de uma pesquisa realizada, poderá haver alguma lacuna de amostragem e que alguma coisa escape, então, por questão de segurança, então haveria um monitoramento, um acompanhamento, né? Mas, no meu modo de entender, qualquer trabalho de arqueologia, ou melhor, de restauração, deveria ser um prédio histórico deveria ser antecedido por um trabalho de arqueologia mesmo, e dizer ao arquiteto, era exatamente isso o que era, houve tais modificações ao longo do tempo. É uma questão de perspectiva, de olhar. O arquiteto olha de uma forma, o engenheiro olha de outra forma, o arqueólogo olha de outra forma. Então, são detalhes aparentemente simples, mas que é muito mais fácil escapar a um arquiteto do que a um arqueólogo. De modo análogo, é muito mais fácil um arquiteto encontrar uma saída mais harmônica, mais bonita, mais própria para fazer aquela restauração. Então, eu acho que tem que se trabalhar de mãos dadas. As experiências que vivenciamos, duas grandes experiências. Uma lá atrás, que não se acreditava que a arqueologia trouxesse informações, Igreja da Graça. Uma outra com o mesmo arquiteto, posteriormente, a sinagoga. Semanalmente o arquiteto ia visitar, trocava ideia, etc., até que se saiu um trabalho que hoje em dia está até se cogitando de ser patrimônio da humanidade.
Então, eu acho que esse papel tem que ser junto, não pode ser dissociado. Minha impressão. Gilcimar Barbosa, ele é aluno aqui do mestrado. Pensando no futuro da arqueologia no Brasil, qual sua expectativa em termos de produção científica, formação de novos profissionais, gestão do patrimônio arqueológico? Está otimista ou preocupado? Meu amigo, eu diria que eu estou preocupado. Também não estou pessimista. Eu acho que depende de uma grande reflexão dos próprios profissionais de arqueologia. Cabe sobre os nossos ombros uma responsabilidade, tanto dos ombros de quem está formando, como do que está sendo formado, uma responsabilidade do parecer do arqueólogo ser um parecer fruto de uma informação sólida, que a partir daí não será nem o restaurador, nem o outro que será contra. E, do mesmo modo, se tem que trabalhar, naqueles que trabalhar com arqueologia preventiva, arqueologia de contrato, ele tem que ser suficientemente hábil para não atrasar a obra. Aí vem a outra questão, que aí já sai da esfera do arqueólogo ou da universidade e cai na esfera dos órgãos fiscalizadores. O IPHAN deveria exigir uma antecedência na obra. Muitas vezes, quando entra o arqueólogo, a obra já começou. Isso realmente é extremamente sem senso algum, no meu modo de entender. A arqueologia deverá anteceder a obra. Não é? Então, precisa haver muitas modificações. Se houver uma formação sólida no arqueólogo e houver uma formação sólida, inclusive dos arqueólogos que assumirem os órgãos de preservação, e o corpo jurídico desses órgãos também entenderem isso, é uma conjugação de esforços e de saberes. Né? Agora, eu vejo, então, um grande futuro da arqueologia pelo fato da contribuição que ela pode dar. Né? Se nós não pensarmos nisso, recentemente, eu não tenho detalhe maior, mas recentemente eu soube de uma notícia que fizeram uma exumação arqueológica de um esqueleto que foi vítima da peste negra e se encontrou um grande déficit de vitamina D, por exemplo, associando a imunidade, a falta de imunidade à deficiência de D. Eu gostaria de ir mais a fundo nisso, eu apenas tive essa ideia, mas eu não consegui bibliografia, não consegui me aprofundar. Então, é o quê? O trabalho da arqueologia. E a arqueologia, como eu poderia dizer, criminal ou coisa parecida, a mesma coisa. A contribuição que nós podemos dar para uma arqueologia forense é uma coisa extraordinária. Né? É bem diferente de uma exumação feita por um policial que não tem essa formação e feita por um arqueólogo, no caso de elucidar algum crime, alguma coisa. Então, o campo é muito grande, desde que haja uma formação forte e segura. Perfeito, professor. Essa foi a última pergunta, mas eu queria passar para o senhor uma série de comentários aqui, elogiosos. O Luiz Severino fez algumas outras ponderações concordando com as respostas, agradecendo e concordando com as respostas, manifestando a preocupação dele com esse excesso de métrica na arqueologia, mas entendendo que, de fato, o caminho é pelo meio termo. Tem vários elogios, o professor André Luiz aqui agradece, André Luiz Ramos Soares, salvo engano, ele é da Federal de Santa Maria, eu sei que ele é do Sul, mas ele agradece aqui ao senhor, Márcia Barros, Fabiana, Paola, a empresa Cotias e Dias, acho que é a empresa Arqueólogos, Júlia Medeiros, uma galera está aqui agradecendo ao senhor pela aula, pelas respostas, tá? Então é isso, professor. O senhor tem espaço para, enfim, suas palavras finais. Agradeço demais em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural. Sempre que a gente convidou o senhor, se teve ali a posse, se colocou à disposição pela essa disponibilidade. A gente agradece muito, tá? E a palavra é do senhor, professor. Eu gostaria de agradecer os comentários, a paciência de terem me escutado até agora. Estou à disposição.
Aquelas pessoas que tiverem Instagram, de memória eu não tenho o Face, mas os que tiverem Instagram, meu Instagram é Marcos Albuquerque junto à arqueologia. Marcos Albuquerque Arqueologia. Eu só posto assuntos de arqueologia. Se alguém tiver interesse de entrar, será um prazer recebê-los. Uma outra questão. O professor Carlos, talvez de outra oportunidade, tenha recebido uma foto minha de paletó, e uma outra que é aquela que para mim foi uma experiência muito interessante, com aquela onça do 34º Batalhão de Infantaria de Selva, quando eu trabalhei naquela parte da Amazônia do Amapá. E algumas pessoas passaram aqui, tomaram conhecimento, passaram algumas perguntas, assim, brincando, claro, lógico. Não é se a onça estava empalhada, outro perguntando se a onça era de verdade, etc. Tal. A onça era a mascote do tal batalhão de selva, não é? Eu estava chegando do campo suado, a onça me deu uma lambida, eu pensei que talvez fosse consequências posteriores desagradáveis, que felizmente não aconteceu, não é? Ela não é empalhada. 15 dias depois, ela vivia solta no batalhão, e 15 dias depois atacou o soldado, chama-se Caripuna, ela, e tem um irmão que fica em Clevelândia, junto irmão da onça, no caso, né? Em Clevelândia, junto do Oiapoque. Né? Então, ela não é empalhada, era extremamente dócil e que detestava apenas moto. Se alguém fosse ligar uma moto, ela partia em cima. E estragou bastante o cabo que tomava conta dela. Bom, essa é uma das questões que eu gostaria, e acho que apenas agradecer a gentileza do professor Carlos e de todos de terem me escutado até agora. Estou à disposição. Qualquer dúvida aí, podemos conversar. E um dia que eu for passado essa questão de pandemia, eu gostaria de encontrar esse grupo todo na Bahia, onde poderíamos conversar olhando o olho no olho. Será uma imensa honra, professor. O senhor sabe o quanto eu gosto do senhor, o quanto eu respeito. A gente se conheceu lá em Pernambuco, quando eu tive a honra de fazer uma disciplina com o senhor lá e depois bater longos papos sobre a arqueologia brasileira, sobre a prática da arqueologia brasileira. São momentos que eu sempre guardo com muito carinho. E para mim, pessoalmente, é uma honra tê-lo aqui, e para o programa é sem dúvida engrandecedor. Ter aquilo que a gente vê na bibliografia, essas histórias da arqueologia brasileira contada por uma pessoa que viveu e viu esses fatos, conheceu eles de perto, é sempre muito bom. Tá? Então, agradeço a sua presença, me despeço aqui de todos, informando que no dia 13 de setembro, às 16 horas e 30 minutos, teremos a segunda aula inaugural do semestre, que é da concentração Patrimônio Cultural, com a professora Márcia Santana, da Faculdade de Arquitetura da UFBA, e que foi diretora do Patrimônio Imaterial, e tem muita experiência com isso, do IFAM. Então, ela vai estar aqui na segunda aula inaugural. A gente tem a prática de fazer 2 aulas inaugurais por semestre, uma relacionada à concentração arqueologia, outra à concentração patrimônio cultural, e será da professora Márcia Santana. Então, agradeço a todos, me despeço e desejo boa noite. Só um momento, professor.